para hoje? Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é uma iniciativa que valoriza as boas práticas, todas aquelas ações transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Nós acreditamos na força do exemplo, nas boas notícias, especialmente naqueles que estão construindo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul em todas as 497 cidades gaúchas. O canal 497 é uma iniciativa pioneira e conta com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país, nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. Vamos falar hoje sobre a cidade de Eldorado do Sul, com uma entrevista exclusiva com a prefeita Juliana Carvalho. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. Nós vamos falar hoje sobre Eldorado, com seus 40 mil habitantes, sem dúvida, no coração da região metropolitana, uma das cidades mais atingidas pela enchente de 2024. E à frente da cidade está ela, que é servidora municipal, ela que é nutricionista de profissão, servidora municipal de Eldorado, falando da prefeita Juliana Carvalho, ela que tem mestrado em Educação em Saúde e Políticas Públicas e atualmente está cursando doutorado. Como eu disse, servidora de Eldorado, foi secretária da Saúde, fez um trabalho brilhante à frente da Saúde, também foi secretária do Meio Ambiente de Eldorado. Em 2020, foi eleita a vereadora mais votada da história de Eldorado e fez também história em 2024, sendo a primeira prefeita da cidade. E hoje, né, está à frente desse grande desafio de reconstrução, com uma atitude muito corajosa e com muita sensibilidade. Por isso, um prazer, prefeita, poder contar com essa entrevista, poder a gente conversar um pouquinho sobre esse momento. Eu queria já começar exatamente porque todos nós nos sensibilizamos pela sua garra, pela sua força, né, pela sua ação guerreira ali de garantir que as obras e os projetos acontecessem, né, e que de fato estão acontecendo em Eldorado, para proteger a cidade. Eu gostaria exatamente que a senhora nos coloque como é que é hoje o estado da arte, como é que está hoje os projetos que a senhora lutou tanto para que saísse do papel, como é que está hoje? Obrigada, Jairo, pelo convite. Parabéns pelo programa, pelo canal. Sempre inovador, né? Sempre fazendo as coisas acontecerem, né? Tenho muito orgulho de te conhecer e também de poder te chamar de amigo, porque tenho certeza Obrigado. que por onde tu passa, tu sempre deixa uma marca positiva, né? Foi assim como prefeito e agora como jornalista não é diferente. Ser prefeita de Eldorado nesse momento
é, sem dúvida nenhuma, uma missão, né? Uma missão árdua, complexa, muito difícil, porque a gente precisa fazer gestão pública com o orçamento de quando a cidade não estava destruída, né? E a gente precisa construir a cidade novamente, começar de novo, fazer obras estruturais, refazer todos os nossos sistemas de drenagem, de micro, macro drenagem para proteger o território, lutar pelos grandes sistemas de proteção, né, que não são de responsabilidade direta do município, mas que o município precisa garantir, né, e eu sou aqui a representante popular em busca disso, junto aos responsáveis, que é o governo federal financiando com recursos e o governo do estado executando essas obras. A grande notícia que nós temos para essa semana é a entrega do anteprojeto do nosso dique de proteção contra cheias, uma obra histórica guardada há muito tempo. E aqui cabe também fazer justiça e dizer que o recurso para fazer esse projeto já estava aqui no estado desde 2013 e que o primeiro anteprojeto, que foi atualizado agora, levou 4 anos para ser feito. Esse projeto que foi entregue agora ficou muito melhor do que esse. Eu me arrisco a dizer que nem dá para chamar de atualização, porque é um projeto totalmente inovador. Ele preserva o traçado para não ter que refazer a licença ambiental, mas a metodologia, o material usado, enfim, todas as questões urbanísticas que foram incorporadas no novo projeto mudam completamente a cidade, né? Eu posso dizer com tranquilidade que essa obra constrói uma nova Eldorado do Sul. A gente está fazendo uma cidade nova, né? Eu digo, na campanha eu falava que Eldorado nunca precisou tanto de uma mãe e nunca tinha tido uma mulher prefeita, né? Então, eu estava me colocando à disposição para ser essa mãe. E, de fato, nós estamos com essa obra literalmente parindo uma nova Eldorado do Sul, uma cidade com um visual diferenciado. O DIC vai ser uma obra que a gente vai poder usufruir no dia a dia, né? As pessoas vão poder subir, né, visualizar o rio, ter um relacionamento de novo com o rio, né? Então, além de proteger a cidade nos momentos de cheia, ela também vai poder ser utilizada com parques lineares em toda a sua extensão e toda uma metodologia construtiva de proteção muito moderna. Ficou muito bom realmente o projeto. Prefeito, essas são sempre obras complexas, né? Se a gente lembrar lá, em 1941, da enchente, só na década de 60, início dos anos 70, que as obras foram acontecer no Rio Grande do Sul, né? É claro que hoje é outro tempo, tem um sentido de urgência, a pressa é natural, porque as pessoas tiveram, né, danos, né? 90% de Eldorado foi atingido, né? A cidade, maior percentual foi atingido. Mas qual é a previsão, olhando, né, a partir desse estudo já que foi feito, esse anteprojeto, que já é um avanço importante, qual é a previsão no tempo para a gente pensar essa obra, já que ela é uma obra bastante complexa? A previsão é de 48 meses de execução da obra, né? Mas a gente vai fazer todo o possível aqui, como prefeita e fiscal da obra, né? Porque quem vai executar essa obra é o governo do estado, mas eu participo ativamente das discussões e converso com a equipe praticamente todos os dias, até para tentar acelerar tudo que eu posso. Eu sou conhecida lá no governo do estado como uma pessoa extremamente chata e insistente, porque tu imaginas, né, toda a pressão que eu sofro aqui do munícipe, eu preciso transmitir para os responsáveis, né? E eu faço isso diariamente. Então, na obra não vai ser diferente, né? A gente vai estar ali sempre junto, tentando olhar de que forma que a gente pode ajudar a acelerar o máximo possível, porque ter esse dique pronto, construído de pé, é muito urgente, é a nossa maior demanda, sem dúvida nenhuma. Prefeito, só para ter uma ideia, são mais de 8 quilômetros de dique, é isso, né? São O oito projeto, o vírgula anteprojeto. seis Uhum. quilômetros. Então, quase 9 quilômetros de dique, então é um investimento, se estima já pelo anteprojeto, Um um bilhão investimento cento e quarenta e oito milhões. 1 bilhão. Isso. Prefeita, eu sei que a senhora é uma prefeita muito próxima do povo de Eldorado. E como é que hoje está a comunidade? Ficam marcas, né, em razão da enchente, muita preocupação ainda, as pessoas já voltaram, estão voltando. Como é que a senhora avalia hoje a situação de Eldorado? Nós fechamos Muitas aí pessoas. na semana passada fechamos 2 anos da enchente, né? Isso. Muitas pessoas foram embora e muitas pessoas já voltaram
né? Muito em função dos serviços públicos que elas são acostumadas a ter de uma maneira muito próxima aqui no município, né? Eu recebo relatos principalmente da saúde. As pessoas que foram embora sentem muita falta desse carinho, dessa proximidade, do tratamento pessoal que a gente dá aqui no município, que em municípios maiores não é possível, né? As pessoas não encontram isso em outras cidades. E elas voltam querendo isso, né? Porque o dia a dia de Eldorado é muito, tem um ar mais de interior, mesmo sendo muito próximo da capital. As pessoas se conhecem, se cumprimentam, ajudam a cuidar dos filhos um dos outros. Isso faz falta. É difícil mudar de cidade, mudar isso, né? Então as pessoas têm retornado, aquelas pessoas que moravam de aluguel, foram traumatizadas pela enchente, foram embora para pagar aluguel em outro lugar, estão voltando para morar aqui no município porque entendem que aqui é o lugar delas, né? E a gente faz, eu sou, como tu disseste, eu sou muito próxima das pessoas, toda cidade tem meu WhatsApp, eu tenho cuidado, carinho de responder as pessoas, né? Tenho esse hábito e vou continuar tendo, embora seja bastante demandada, né? Mas eu faço questão de ter esse relacionamento e de responder, né? Dar resposta para as pessoas é uma característica que eu faço questão de manter. Prefeito, muitas casas acabaram sendo totalmente destruídas, né? Como é que está esse processo de reconstrução? Eu sei que tem um projeto do governo do estado, que é a construção de casas, tem também a compra assistida do governo federal. Como é que está a situação em Eldorado para a construção de novas habitações e compra de residências? Foram mais de 2.000 famílias que perderam suas casas, né? 1.671 foram contempladas no Compra Assistida, que é aquele programa em que a pessoa pode escolher a casa pronta para comprar, né? Inclusive fora do município. E as outras casas, a outra demanda também tem um programa do governo federal que vai construir casas aqui. E o estado também adquiriu um terreno e está construindo casas para completar, né, a lista de devolutiva para as pessoas que perderam suas casas na tragédia. São 500 casas do estado, é isso? São 463. Prefeito, o Eldorado é uma cidade industrial, tem um reconhecimento, é um polo importante hoje. Como é que também esse polo industrial foi afetado? Você está retomando a atividade, a cidade está retomando a sua atividade industrial depois da enchente? Como é que é a situação hoje, Eldorado? A parte industrial não foi tão atingida, foi uma área que ficou preservada, né? A inundação ela chegou no pátio das indústrias, mas não chegou a invadir muitas Não delas. comprometeu? Então, a atividade industrial ficou mais preservada. A agricultura, a parte agrícola foi mais atingida, né? Foram perdidos muitos animais, gado leiteiro, as terras também ficaram bastante prejudicadas, mas os agricultores já estão se reconstruindo e levantando de uma maneira muito corajosa e louvável, né? Eles fazem a sua parte, fizeram um esforço muito grande, estão se levantando e se reconstruindo junto com a cidade, junto com o comércio, com os empreendedores. Prefeita, Dourado tem uma área territorial bem extensa, né? A gente olha muito como um polo industrial, mas ela tem uma. A agricultura é forte também na cidade, né? Sim, antes de ser industrial era uma área agrícola, né? E agora a gente está caminhando para a tecnologia também, né? Grandes empresas de tecnologia já se instalaram e a maior cidade de data centers da América Latina vai se instalar em seguida aqui no nosso território também. Que é uma notícia muito importante, né? A senhora inaugurou agora recentemente a Casa do Empreendedor, né? Isso tem ajudado também a recuperação também do comércio, das empresas, né? Dos estabelecimentos, né? Da cidade, prefeito. Como é que está a experiência aí da Casa do Empreendedor? Isso, a gente oferece uma série de serviços ali para ajudar o empreendedor a se levantar, a se reconstruir, né? Também para ajudar os empreendedores que estavam na informalidade a se tornarem formais e também garantir os direitos que isso traz, né? Também oferecer sistemas de gestão gratuitos, treinamentos, capacitações, enfim, ajudar também no encaminhamento de documentos, de documentação, enfim, tudo que um empreendedor precisa para
se organizar, a Casa do Empreendedor dá esse suporte. E também a gente está pronto para lançar um programa de microcrédito para ajudar também os empreendedores locais a começar o seu negócio ou reconstruir aqueles que foram perdidos. Prefeito, a senhora foi secretária da Saúde, inclusive num período bastante difícil, né, que nós tivemos ali a pandemia, se destacou pelo seu trabalho. Como é que, então, imagino que quem está à frente da pasta hoje tem uma tarefa, né, dobrada aí, exatamente pelo seu domínio do tema, né? Como está hoje a saúde do município? Quais são os esforços? A senhora falou muito na questão do acolhimento, as pessoas, né, buscam exatamente isso. Qual é a situação hoje? Os serviços foram retomados? Como é que está hoje as ações da saúde do município de Eldorado do Sul? Nós estamos terminando de reconstruir, todos os postos de saúde foram devastados pela enchente em 2024, então a gente tem o desafio triplo aí, né? Porque a gente precisa reconstruir os postos, manter o atendimento e também garantir esse atendimento humanizado, individualizado, todo esse carinho que a gente gosta de tratar na gestão pública. Então, a gente precisa fechar postos de saúde para reformar, para fazer obra, e a gente precisa juntar 2, 3 bairros em uma unidade de saúde. Isso gera todo um transtorno, né? Todo um tumulto, muitos profissionais dentro de uma unidade que antes era mais tranquila, a população também, né, com dificuldades, enfim, de acostumar, de ter que ir para outra unidade enquanto a sua está sendo reconstruída. Então, é uma série de desafios ao mesmo tempo, né, para a gestão pública, mas a gente está fazendo o melhor que pode nas condições que tem. No momento, eu estou com 2 unidades fechadas sendo reconstruídas, que devem ser entregues ainda esse ano, se o cronograma conseguir se manter do jeito que está até dezembro, a gente consegue então completar toda a reconstrução de todas as nossas unidades de saúde. Quantas unidades a cidade tem, prefeito? 9. 9 unidades. E todas foram atingidas na enchente? Todas as 9? Na verdade, 8, né? O Parque Ah, Eldorado sim. não foi atingido. Prefeita, a senhora obviamente tem toda essa experiência na saúde, mas a senhora também tem uma atenção muito especial com a educação, né? E tem um dado interessante que nós tivemos um aumento de matrícula, né, neste ano de 26, comparativo ao anos anteriores, 25 e 24, que é um bom sinal, né? Significa que as pessoas estão voltando, estão procurando os serviços, né? E, obviamente, com esse seu esforço para melhorar a educação, melhorar os indicadores. Como é que está hoje? Quais são os seus projetos? Eu sei que a senhora tem um desenho, tem uma preocupação especial para a educação em Eldorado. Sim, a educação por muitos anos, a qualidade do ensino acabou ficando em segundo plano, né? Foi feito um investimento forte em infraestrutura, que também é super importante, nós continuamos fazendo, mas a gente precisa investir com força na melhoria dos nossos indicadores de educação. Melhorar o ensino é uma prioridade absoluta para nós, para mim, como gestora, como prefeita. E os nossos indicadores em 2024 foram muito ruins, bem abaixo das médias nacional e estadual, e a gente já está trabalhando nisso. Em especial, o mais importante de tudo, que é a alfabetização na idade certa. As crianças precisam concluir o segundo ano sabendo ler, né? E isso é um desafio muito grande para a gestão pública, especialmente num momento em que a gente ainda vive os reflexos, os efeitos da pandemia, em que os alunos precisaram ir para videoaula, né? Para o trabalho, para o ensino à distância, aprender, né? Enfim, os professores também aprenderem, e tudo isso vem se refletindo ao longo do tempo, mas a gente entende também que os resultados de todo o investimento que temos feito também levam tempo para aparecer, né? Então, nós estamos priorizando a educação como tem que ser, né? Em especial, melhorar a qualidade do ensino. Prefeita, uma outra área também, eu sei que a senhora inaugurou agora um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, e é sempre, embora esteja, né, tenha uma cidade de 40 mil habitantes, mas está muito próximo também de Porto Alegre. Então, como é que são as políticas hoje de assistência que o município está desenvolvendo? Exatamente essa proximidade também exige toda uma atenção, né? Quais são as políticas Sem que hoje o senhor dúvida. está desenvolvendo nessa área de assistência social? Na assistência social, a gente tem os CRAS, né? A gente tinha um CRAS central,
Então, a gente precisava descentralizar mais isso e levar essa política pública para perto das áreas de periferia, que é onde o CRAS tem que estar, né? O CRAS não tem que estar no centro, ele precisa estar perto de quem usufrui da política, né? Então, a gente colocou o CRAS lá no bairro Sanssouci, por ser uma região que precisava se locomover, né? Trazer os usuários do SUAS para cá, para o centro. Então, agora eles não precisam mais ter essa, esse transporte, até porque o transporte público é outra demanda importante aqui do município. Nós temos 37 anos de emancipação e ainda não temos um transporte, um sistema de transporte municipal. Estamos trabalhando agora na elaboração do plano de mobilidade urbana, que vai dar o subsídio e também possibilitar a licitação do nosso transporte público municipal. Essa também é uma demanda urgente que, junto com a reconstrução, precisa ser atendida, né, suprida. Então, as políticas de assistência social a gente tem descentralizado para onde ela tem que ir, que são as periferias, né? Agora o CRAS, o CREAS vão atender a nossa comunidade mais perto da onde as pessoas mais precisam e não mais só na região central como era antigamente. Prefeito, o senhor tem uma relação muito próxima com o governador e ele tem manifestado várias vezes o apoio à cidade, né? Como é que está sendo essa relação? Quais são os projetos hoje em parceria, além, claro, das obras de proteção? Que outros projetos também estão em curso? A senhora falou da habitação. Que outros projetos também hoje estão sendo feitos em parceria com o governo do estado? O governo do estado vai investir aqui no município na construção de um hospital, o primeiro hospital resiliente, totalmente construído, da concepção do projeto até a finalização da obra, de uma forma totalmente resiliente, né? Então, isso significa dizer que ele pode continuar operando mesmo em situações adversas, em eventos extremos, como uma inundação, por exemplo, porque ele começa a ser construído a partir de 3 metros de altura. As casas de máquinas são superiores, nos andares superiores, então, diferente da maioria dos hospitais que têm as suas casas de máquinas no subsolo, o nosso hospital tem essa estrutura elevada. O bloco de educação do hospital, ele pode se transformar em abrigo, pode se transformar em cozinhas para fornecimento de marmitas, caso seja necessário. Então, ele é todo construído pensando, tem um heliponto também para resgate, para transferência de pacientes, se precisar. Ele é todo construído, pensado para continuar operando, mesmo em situações de eventos extremos, como o que aconteceu em 2024. Prefeito, qual é o seu sonho ao chegar ao final do seu mandato em 2028? Ter uma cidade protegida, uma cidade que começa de novo a se desenvolver em seu pleno potencial, como era antes da enchente, né? A gente precisa voltar a crescer, a se desenvolver, ter aqui, então, investimentos robustos no desenvolvimento econômico, como que vai acontecer com a implantação da escala data centers aqui em alguns meses. A gente espera que essa obra já possa estar começando, né? E a gente possa, então, ter a cidade que a gente sempre sonhou, protegida contra cheias, crescendo, se desenvolvendo e com o sonho do hospital realizado. Quero agradecer a participação, a entrevista, a querida prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, que é, sem dúvida, uma das mais inovadoras gestoras do nosso Rio Grande. Muito obrigado, prefeita. Obrigada, Jair. Um prazer estar aqui conversando contigo. Estou sempre à disposição. O nosso entrevista do canal 497 encerra aqui. A gente volta amanhã, sempre trazendo a força dos municípios, as boas notícias, como centro do canal e também do portal 497. Por ser uma iniciativa pioneira, a gente conta com o apoio da UBRA, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. Isaffer e Bourbon, economizar é comprar bem. A gente volta amanhã, sempre trazendo o que há de mais positivo no Rio Grande. Até lá, canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação.